Eu vou dar um exemplo. No meu encontro com Jesus, eu não me arrumei. Porque ele tinha um encontro comigo, mas eu tinha encontro com um baile funk no Rio de Janeiro. O baile era todo sábado. Só que nesse dia que eu entreguei a vida para Cristo, o baile foi no domingo. E minha mãe me obrigava a ir à igreja quarta e domingo. Porque minha mãe se converteu e a gente já era adolescente e não queria ir para a igreja. Não queria, mãe. Foi a senhora que se converteu, não foi a gente. E aí minha mãe dizia, vocês não têm idade para escolher nada. Sabe aquela conversa? Enquanto tiver debaixo do meu teto, rapaz. A sorte do aleijado é que ele não estava na casa da minha mãe quando os amigos abriram o teto. Porque se fosse na casa da minha mãe, ia dar uma confusão. Porque minha mãe tinha esse discurso. Enquanto tiver debaixo do meu teto, vai fazer o que eu quero. Mãe raiz. As Nutelas já estão pensando, psicologia não é boa. É, mas eu tô aqui, seu filho tá onde? Desculpa, mas... Escapou, saiu, falei. Então o que acontece? No meu encontro com Jesus, eu não estava pronta para encontrar com Ele. Não estava. Então minha mãe falou assim, você vai pra igreja? Eu falei, mãe, hoje eu não vou. O baile não é mais no sábado, hoje o baile é no domingo. Você vai pra igreja? Mãe, eu não vou. Vamos ver se você não vai. Falei, olha aqui, mãe, então tá bom, eu vou. Mas eu vou com a roupa do baile. Aí ela dizia, pode ir. Botei minha bermudinha samba canção. Na época tava na moda o Looney Tunes. Topzinho neon do Piu Piu. Tênisinho de camuça. Porque eu dizia assim, ó. Quando o culto acabar eu vou direto do baile. Porque hoje é o melhor baile e eu não perco o baile. Mas eu não sabia que no relógio de Deus era meio-dia. A hora que ele encontra com essa mulher. Marcou um encontro comigo e não me avisou, tu acredita? Engraçado que ele não avisa para quem ele vai encontrar, mas avisa para quem está agendando o encontro. Eu tenho para mim que minha mãe dobrou o joelho, não só aquele dia, mas muitos outros, e ela dizia, Senhor, marca um encontro, faz a obra, chama pelo nome. Agora você vê, quem não era para estar no encontro, sabia às vezes do encontro antes da gente. Cheguei, sentei na última fileira, literalmente a última, cada roupa, né? E era uma igreja batista tradicionalíssima. Irmãos, eu me converti numa igreja batista tradicionalíssima. Você ouvia assim... Não tinha nenhum tipo de efusão. Mas o Senhor estava lá, falava conosco. E aí daqui a pouco o pastor fazendo apelo e eu olhando pro relógio toda hora, eu dizendo, meu Deus do céu, dá 10 e não dá 9, dá 10 e não dá 9. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Minha mãe só olhando por cima do ombro, tipo assim, só vai depois da bênção. E olhando, e meu pezinho já batendo. Doida pra ir embora. E aí eu já tinha meu discurso pronto na cabeça. Todas as vezes que chegava o momento da oportunidade para quem queria entregar a vida para Jesus, eu sempre dizia, ô Jesus, não dá. O senhor tá vendo aí que não dá. Irmãos, eu sentia tanta presença de Deus. Eu chorava no culto, Deus falava comigo. Você que acha que Deus não fala com gente estranha? Deus fala e fala muito. Eu chorava, Deus falava comigo muito, falava no meu coração. Eu me quebrantava, eu chorava. Eu dizia, Senhor, eu te amo. Ai, eu te amo, a tua presença é a melhor coisa da vida. Aí o pastor dizia que aceitar já, mas eu não posso, eu sabe, tem baile hoje. Ah, Senhor, eu chorava. Chorava, hoje não dá, o senhor não sabe. Lá na escola vai ter uma gincana essa semana, eu já planejei uma armadilha para aquela ariranha. Eu não posso, eu tenho umas demandas, eu tenho muitas coisas para fazer. Ensino médio, popular na escola. Eu ia ter que renunciar a muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Aos 15 anos de idade, muita coisa. Meu Deus, eu tenho uma vida. Ai, coitada de mim. E aí eu chorava, porque, irmãos, era importante para mim. É importante para cada um que está aqui. Eu chorava, então eu sempre dizia, quando eu largar lá, eu venho aqui. Quando eu largar lá, eu venho aqui. Na minha mente, eu já dizia isso, ó, quando eu, não esquece de mim, não. Quando eu largar lá, eu venho aqui. Um dia eu ouvi claramente, você não ouve a voz de Deus audível, geralmente, do lado de fora. Você ouve com uma convicção no seu interior, mais forte do que qualquer sentimento que você já tenha conhecido.
E então eu ouvi Deus falar comigo, porque eu sempre dizia, quando eu largar lá eu venho aqui, quando eu largar lá eu venho aqui. E nesse dia Deus falou, quando você vier aqui, levantei, peguei o corredor, criei problema pra mim, porque eu sempre sentava na quarta, quinta fileira, mas nesse dia eu sentei, logo no dia do encontro. Eu digo, ele sempre vai marcar quando você não estiver preparado. Aí eu saí da última fileira, vim caminhando de olhos fechados, com muita vergonha. Muita vergonha. Eu estava totalmente exposta, vulnerável. Cheguei aqui no altar e chorei muito. E ali naquele dia eu compreendi, porque o pastor sempre dizia, quem quer receber a Cristo? Quem quer receber a Cristo? Mas nesse dia, quando eu cheguei, o Espírito Santo me abraçou. E naquela hora eu entendi, na hora, na minha mente eu ficava, por que eles perguntam se nós queremos receber? Porque quando a gente chega aqui, é Ele que recebe a gente se sente constrangido de amor. Ali chorei, mas não fiquei fora de mim não. Quando o culto acabou, ai meu Deus, o que eu fiz? Porque salvação não é sentimento, salvação é decisão. Chorar ou não chorar não determina a salvação. Arrepiar ou não arrepiar não determina a salvação. Ah, Camila, no dia que eu me arrepiar eu vou. Quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Salvação não é arrepio. Não é arrepio. Salvação é decisão. Crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Creio. Crê que Ele foi enviado ao mundo para te redimir dos seus pecados e religar você ao Pai? Creio. Crê que Ele em breve voltará? Camila, creio tanto que me pelo de medo. Então você é crente. Mas a pergunta é, por que você não é salvo? Porque, irmão, deixa eu falar, nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. E qual é a diferença? A confissão de fé. Eu ia para a igreja toda quarta e todo domingo e nada mudava. Eu era crente. Por quê? Porque quando o demônio ia lá no meu quarto me perturbar, era o nome de Jesus que eu clamava. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Quando o pau tá quebrando lá, você conhece o nome de um monte de santo, mas você chama um nome só. E você ainda é das fervorosas. Ai, há poder no sangue de Jesus. Tu é crente, cara. Mas não é salvo. E por que não é salvo? Porque não confessa. E por que não confessa? Porque sabe que uma coisa é frequentar, outra coisa é decidir. Como é que eu sei disso? Porque eu frequentei mais de um ano, mas a minha vida só mudou quando eu confessei. Quando eu decidi. Aí eu me lembro que eu voltei para casa, muito consternada pela minha decisão, entendendo o peso da minha responsabilidade. E falei para minha irmã mais velha, que era minha parceira de baile. Falei, Elaine, tu não sabe o que eu fiz hoje. O que foi, cara? O que tu fez? Falei, cara, tu não acredita. Fala, o que tu fez? Falei, Elaine, hoje eu aceitei Jesus. Ela, cara, você tá maluca? Falta 2 semanas pro carnaval. Falei, você acha que eu tô triste por quê? Por que você acha que eu tô assim? Mas ele marcou um encontro comigo aquele dia. Ele marcou um encontro comigo aquele dia. Ele não me avisou, mas ele me encontrou. Ele não me preparou e ele me aceitou como eu estava, toda relaxada. E o interessante é que isso não assombrou ele. Isso não espantou ele. Isso só envergonhava a mim. Porque eu me lembro que quando eu cheguei no altar, ele não me repeliu, ele me deu alívio. Ele cumpriu exatamente o que ele disse que faria. Quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse, Camila, eu vou te dar uma surra. Ele cumpriu na minha vida o que ele disse. Ele disse, e eu vos aliviarei. Naquele encontro eu fiquei exposta. Naquele encontro eu pedi perdão pelos meus pecados. Naquele encontro a minha roupa não era adequada. Naquele encontro eu mostrei a minha sujeira. E sabe o que ele fez? Ele me amou e me chamou de filha. Ele disse, você é minha filha. Restaurou minha comunhão com Deus. Ele me empoderou de autoridade contra